Oi, aquarianos, muito boa noite. Como é que vocês estão? Eu acho que existe alguma energia que eu não entendo que faz com que eu comece a gravar um vídeo todo mês e eu estou sempre adiantada. Tipo, eu começo dia 28 do mês anterior para no dia primeiro todos estarem postados. E isso não é possível. No segundo dia de gravação, eu gravei por 3 vezes o vídeo de aquário e não foi pro ar. Ele não concluía a produção, enfim, não dava certo. Então eu desencanei, falei não era hora. E agora vamos começar mais uma vez com aquário. Me conta aí como é que foi junho na sua vida. Como é que foram as orientações dadas, como elas foram recebidas por você? O que você usou enquanto conselho para errar menos ou acertar mais? Me conta. E vamos reforçar outra coisa. Até dia 10 do mês de julho, ainda está valendo a promoção de consultas com valores reduzidos. Todas as consultas até dia 10 estarão pelo valor de R$ 100. Anteriormente, eu havia dito no mês passado R$ 50 e não é possível comprar cesta básica alguma com R$ 50. As cestas são em torno de R$ 70, R$ 80 para ser uma boa cesta. Então, para comprar qualquer coisa, eu acho melhor não fazer. Porque se fosse eu recebendo a cesta, eu queria uma comida boa, né? Não qualquer coisa. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro e agora as consultas estão por R$ 100, tá certo? Eu espero que você colabore. Se você não puder pagar R$ 100, que você faça um depósito de qualquer valor para ajudar na aquisição destas cestas, tá certo? Então vamos lá, Aquário, julho de 2020. Eu invoco todas as forças brancas deste universo, todos os deuses e deusas, meu anjo de guarda para me proteger e o de vocês para orientar na recepção dos conselhos que serão dados. Sim, porque são conselhos e não adivinhação, é divinação, que é muito diferente. E eu espero que você fique feliz em receber isso e aceitar a ajuda que o plano divino está te dando neste momento. 3 vezes o círculo eu traço, todo mal de mim eu afasto. 3 vezes o círculo eu traço, todo mal de mim eu afasto. 3 vezes o círculo eu traço, todo mal de mim eu afasto. Eu aceito a ajuda divina que vem de todos os Exus, de todas as bombogiras, de todas os elementais do fogo, da água, da terra e do ar, dos meus ancestrais, deuses e deusas, guardiões interplanetários e guardiões dos 4 cantos deste planeta. Que assim seja, que assim se faça. Orientações para o mês de julho para o signo de Aquário. Já começamos muito bem, com o Rei de Copas, Cavaleiro de Espadas, o Enforcado, o 10 de Copas e o Rei de Ouros. Que bacana, Aquário! Olha só! 10 de Paus, o Louco, a Roda da Fortuna, a Temperança, a Força e o 4 de Copas. Então vamos lá. Olha, acidentes acontecem, mas eu não espero que desmonte aqui a minha gambiarra. Peraí. Pronto. Então vamos lá, gente? Momento atual.
o que você pode entender como um momento atual? Eu havia esquecido e já tá gelado. Momento atual é qualquer assunto que te passar na cabeça, aquariano. Então, quando a gente fala da casa da profissão e dinheiro, que é a próxima, saúde, relacionamentos, a gente está falando especificamente de um assunto. Quando a gente fala de momento atual, que é essa casa, a gente fala do que passa na sua cabeça, porque é uma leitura geral. E mesmo na leitura particular, tem a primeira casa como momento atual. Então, o que te vier à mente neste momento, aceite como sendo um auxílio do plano divino para você saber do que eles estão falando. Então, se te passar na cabeça a discussão que você teve com o seu patrão, o que aconteceu no almoço do domingo, o que blá blá blá, é sobre isso que a gente está falando. E para cada um vai entrar de um jeito, porque é uma leitura para todos do signo de Aquário que estejam vendo esse vídeo hoje, tá bom? Para o momento atual, saiu o Rei de Copas e fala de bom coração e lealdade. Pois é, o que é um rei? Um rei normalmente é um cara mais velho, que tem grana, mais que você, pelo menos, e ele fala de um cara que define coisas, uma pessoa que tem a vida dos súditos nas mãos. Por quê? Porque um rei é uma pessoa que define todas as coisas. É ele que determina isso pode, isso não pode, tá? Então, no reino, um rei define tudo. É através do poder dele que as coisas acontecem ou deixam de acontecer. E quando a gente fala de uma pessoa de bom coração e leal, a gente está falando de alguém que vem para te estender a mão, alguém que vem para te ajudar de alguma forma. E este rei pode ser, inclusive, uma rainha. Por quê? Porque neste momento é qualquer coisa que se encaixe na sua cabeça. Então, você pediu para sua patroa e não para um rei um aumento, um adiantamento, um empréstimo, é um exemplo, tá? E ela vai te dar isso. Então, é desta rainha que a gente está falando. Ou não, estamos falando de um rei mesmo. E estamos falando de sentimentos de lealdade que essa pessoa tem com você. E por conta disso, ela te estende a mão e te ajuda de alguma forma, tá certo? Então, é isso. Sobre profissão e dinheiro. Agora a gente vai falar exclusivamente da forma com a qual você ganha dinheiro, a sua profissão, o seu meio de vida, tá bom? Mesmo que não seja o que você ama, mas é o que você é, tá certo? Então, um cavaleiro de espadas. Espadas, a gente sempre vai estar falando de cortes. Cortes bons ou ruins, mas cortes. E aqui, o conselho dessa carta, ela pede para você ir para o combate com firmeza, no quesito profissão, entende? Então, se você for para cima, não tô falando de agressividade, de chutar a porta, não tô falando disso. Eu tô falando de não se desesperar com o momento atual, de ficar pensando no que possa ou não acontecer a seu respeito, se você continua ou não, apesar dos cortes que estão havendo na empresa onde você trabalha, ou não, você é o patrão e você não sabe se a sua empresa vai se manter em pé ou não. Viva um dia de cada vez, respira, não deixa de trabalhar. Isso é ir para o combate com firmeza. É não ser mole, não ficar chorando leite derramado. Eu tive que despedir algumas pessoas. Infelizmente você teve que despedir, mas você tem a sua empresa ainda.
Ou não, você foi o dispensado, Fazer o quê, né? Eu penso que todas as vezes que eu fui demitida na minha vida, no momento seguinte, o que eu ganhei foi um emprego melhor. E se eu estivesse empregada, eu talvez não tivesse me mexido de ir atrás de outro emprego e ter ficado melhor como sempre fiquei. Então, quando a gente está numa zona de conforto, se acomoda, pode ser muito ruim. Às vezes o pé na bunda é a melhor coisa que pode nos acontecer, tá bom? Mas ir para o combate com firmeza e ter um cavaleiro de espadas pode ser que este homem, este cavaleiro, agora é um homem mesmo, ele realmente faça algum tipo de corte na sua vida profissional e financeira. Mas não se desespere, tá? Tudo tem solução na vida. Até a morte. Eu sempre brinco que só a morte não tem solução, mas até a morte tem solução, porque você reencarna e faz de novo. Então, tudo tem solução. Calma, calma, um dia de cada vez para não surtar. Comunicação. O que é o enforcado ou pendurado, como queira? É você de pernas pro ar, de mãos amarradas, sem poder fazer absolutamente nada, e tudo que tá nos teus bolsos cai. Nossa, Marisa, mas que coisa mais triste. Eu tô na roça, né? Mais ou menos. Você pode estar na roça por conta da sua forma de comunicar-se. O que é comunicar-se? É o comunicar verbal, a forma como você se expressa verbalmente, a forma como você se expressa fisicamente, porque o corpo fala demais. Por exemplo, numa DR com o seu namorado, com o seu marido, vocês resolvem conversar, o cara te chama, olha, vamos conversar? Desse jeito não tá legal. Aí você fala, vamos? Ó a boca, a cara, ó os braços cruzados, dizendo foda-se, não quero conversar, vou conversar só para não arrumar mais atrito. Percebe que a forma com a qual você se expressa é múltipla, não é só verbal. E até o verbal tem que mudar. Esse é o recado que essa carta tá te dizendo. Seja mais amistoso, seja mais amistosa, aquariano. Por quê? Porque estamos num momento, sempre estivemos, mas agora está gritando. Dia após dia está vindo um recado do universo diferente, dizendo que somos absolutamente niente. Que temos que respirar e pensar com olhos distintos a respeito do outro, do portar-se, do como se comportar. E as pessoas, algumas pessoas ainda não entenderam e continuam na mesmice que estavam antes. Então não. Essa carta pede para você olhar as coisas, a vida e a forma de se comunicar de uma forma diferente, por outro ângulo, e reposicionar-se no comunicar, no enviar o seu recado para o mundo e para as pessoas. Com quais pessoas? Com qualquer pessoa. Do cara da padaria que você vai comprar o pão de manhã até o Bolsonaro. Percebe? O tanto de pessoas com as quais você se relaciona e a forma de se comunicar tem que ser distinta? Tem que mudar. Tem que mudar. A maior parte de vocês tem que ter uma postura diferente no comunicar-se, no passar o seu recado para o mundo. Ser menos grosseiro, menos agressivo, mais assertivo, pensar no que você vai dizer enquanto consequência, porque tudo tem consequência. Então, vamos com calma, tá? Vamos nos posicionar de uma forma que não traga prejuízos para nós. Dons, talentos e criatividade. O 10 é sempre um fim de ciclo, né? Se você soma o 1 ao 0 do 10, eu tenho o 1, que é início de algo novo, tá? E copas são sempre sentimentos. Mas aqui a gente tá falando de casamento, Marisa, de realização. Pois é, mas não está numa casa esta carta que fale especificamente de relacionamento amoroso, tá? Na verdade, não está falando, não se iluda.
Como está na casa dos dons, talentos e criatividade, vale lembrar, como eu lembro todo mês e como eu falo em todos os signos quando chega aqui, que quando você foi encarnar ou reencarnar, foi combinado lá no plano divino. Esse senhor será seu pai, essa senhora será sua mãe e essa será você. Perfeito? Perfeito. Você vai ter alguns obstáculos na sua vida que vão ter que ser superados. Você concorda com esse pacote, com esse kit de obstáculos que você vai passar? Concordo. Então, quando a gente fala você não tem uma cruz maior do que pode carregar, é uma coisa bem perfeita entre você e o plano divino. Eles respeitam a sua posição no sentido de, poxa, ela combinou comigo e a gente vai ajudar ela a passar. Então, a cruz é do tamanho que ela pode carregar. Mas além disso tudo, então não fique chorando pitangas, não fique fazendo o coitado ou a coitada, eu sou sofrido, eu só me ferro, as pessoas me traem, não é assim, tá? Você combinou que passaria por isso. Eu sempre comento sobre um cara que tinha combinado com o plano divino que nesta encarnação, para pagar algumas coisas, ele perderia um braço. E ele teve uma vida tal que no decorrer da encarnação dele, ele teve tantas boas atitudes, tantas boas ações, e não é da boca para fora, foram ações mesmo, concretas. Ele não perdeu um braço, ele perdeu um dedinho mindinho. Percebe que tudo você pode, mas nem tudo você deve? Eu sempre digo isso porque isso é a mais pura verdade. Então tome cuidado com isso. Mas todo este blá 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 para dizer que junto com este pacote, com esse kit que você aderiu, você combinou também que os dons e os talentos que você recebeu do plano divino seriam muito bem usados. E algumas pessoas esquecem desse combinado e tomam outro rumo. É direito de cada um, porque a gente tem o livre-arbítrio. Eu ia xingar, mas não. Eu acho que livre-arbítrio é uma coisa que eu talvez não gostasse de ter, porque a gente não sabe usar e mete os pés pelas mãos, né? Mas, independente de você gostar ou não gostar, é assim que é. E a gente tem dons e talentos e deve colocar em prática nesta encarnação. Dons, talentos e criatividade é uma casa que fala da sua responsabilidade com você e com os seus irmãos em Deus e na deusa. Então, quando eu falo você é filho de Deus e é filho da deusa, eu não estou brincando, não estou generalizando. Sim, somos todos filhos do mesmo Deus e da mesma deusa, temos o DNA divino e somos deuses e deusas em ação. E as cacas que acontecem com as nossas vidas só é assim porque a gente permite, porque a gente faz as escolhas erradas. Então vamos lá refazer algumas coisas? Vamos lá usar os dons e os talentos com sentimento de amor que Copas está te dizendo que há? E vamos refazer a rota? Se tudo era só para você e por você, se tudo era mais ou menos, dê o que dê, vamos começar a pensar com responsabilidade que a gente pode ser mais e ter mais. E que tudo que a gente faz volta. Tudo, absolutamente. Inclusive amor. Quando você distribui amor, ele volta. Não custa, né? Por que você não tenta? Pode ser que dê certo. Só acho. Bom, quando a gente fala na casa da saúde do Rei de Ouros, a gente está falando de aquisição, de poder material. Mas na saúde, você transforma o que está lendo na realidade da casa que está inserida a carta. E aqui a gente fala de poder material e generosidade. É referente à sua saúde estar muito bem, obrigada. É referente a esse super pentagrama gigante que refere-se única e exclusivamente à proteção e não a outras coisas, nem a diabo, nem a qualquer coisa idiota dessa. A gente está falando de proteção
na sua vida física, na sua saúde física. Então, meus parabéns. O rumo que você tem tomado, a maior parte de vocês aquarianos, é muito bom, deve ser mantido, até porque entendo eu, e eu não acho que estou viajando na maionese, saúde é o maior e melhor bem que a gente pode ter nos tempos atuais, em qualquer tempo, mas nos tempos atuais isso me vem gritando, tipo, nossa, para que dinheiro se eu não puder usar, tiver entubado e morrendo, não é verdade? Relacionamentos e parcerias. De novo, o fim de um ciclo e o início de outro, porque é um 10 e 10 é o fim de um ciclo. Então, se eu estou falando de energias negativas e opressão, é o fim de um ciclo de energias negativas e opressão. Então, não entenda quando você lê aqui no rodapé energias negativas e opressão que isso vai estar acontecendo na sua vida. Não. Dentre os teus relacionamentos e as suas parcerias, quais relacionamentos? Todos, qualquer um. Com os caras da empresa, com a família, com o cara da padaria, enfim, com qualquer pessoa, com o cara do coletivo, do busão, não sei. Com quem você se relaciona, com quem você tem parceria na vida, em julho haverá um fim de ciclo ruim. Energias negativas que vinham te incomodando, atrapalhando algum tipo de relacionamento, vai ser dissolvido. A gente tem um início, quando eu somo o 0 ao 1, eu tenho somente o 1, que é o início de um novo ciclo. Então, pense lá quando eu te disse na forma de comunicar-se distinta, diferenciada, mais doce, amorosa. Pense que do outro lado poderia ser você. De que forma você se comunicaria de modo a transformar essas energias negativas e opressão em algo mais prazeroso, em algo mais produtivo, em algo que faça com que essas parcerias, que esses relacionamentos te tragam algum lucro. E eu não estou falando só de lucro financeiro. Viver com pessoas que a gente não suporta é tão desgastante que nos leva a ter doenças, entre outras coisas, né? Há muitas perdas. Mas se você puder viver num ambiente com energia boa, sabe? Com luz rosa, que é a luz do amor, com energia de luz rubi, que é de transformação, sabe? Você pode fazer tanta coisa. Você quer ajuda? No sentido de que forma agir para algumas coisas na vida, no proteger-se espiritualmente, de que forma vibrar, o que pensar, exercícios de produção criativa para você transformar a sua vida? Me chama no WhatsApp, não tem custo algum, eu vou ter o maior prazer em te atender. É 19 98 96 12 896. Eu acho que você vai só ter lucro com isso e acredito eu que estamos precisando de lucro, não é? Transformações e viagens. Alguns de vocês aquarianos pode ser que tenham alguma viagem, provavelmente somente interna dentro do Brasil, talvez não fora. E não sei se é passeio ou a trabalho, mas a maior parte não haverá nenhuma viagem em julho. Falamos mais de transformação mesmo. O louco é você, sendo um jovem adolescente, indo para a vida, descobrindo um monte de coisa legal que você estava enclausurado porque não tinha idade suficiente, tinha que dar satisfações da sua vida para o pai, para a mãe. Então você se manteve na clausura que eles te colocaram e agora você não precisa mais disso. Você descobre que pode ir e viver e não tem mais que dar satisfações para ninguém. E isso te coloca num patamar de vou descobrir novos mundos. Isso pode ser a viagem, tá? Que não precisa ser exatamente física.
Mas essa carta tem como conselho te dizer que você tem que se jogar um pouco mais na vida, nos relacionamentos, nas apostas que você tem que fazer para ter uma transformação. Ele tá na casa da transformação, o louco. E ele fala que se você ficar aí com medo, que eu não sei se vai dar certo, não vai dar certo. Você não se mexe, não vai dar certo, tá? Então, vai pra vida viver e descobrir o que tem ali atrás. Transforme-se. O grande recado é: se joga. Mas, tudo tem um mas na vida, tem um precipício aqui na frente. E se você se jogar sem pesar prós e contras, sem ir com os dois pés no chão e pensar no que vai acontecer, no se eu me jogar aqui, se eu me jogar acolá, o que acontece, você cai no precipício. Então toma cuidado, tá? Se joga com responsabilidade e transforma. Transforma o que você não gosta, transforma o que vem te incomodando, mas não fica nessa mesmice. Espiritualidade. Na espiritualidade está tudo muito bem, obrigada. A roda da fortuna fala do viver um dia de cada vez, continuar acreditando nas coisas que você vem acreditando e não há um conflito espiritual que te prejudique. Então, mais uma vez, tome a responsabilidade de entender que as suas escolhas te colocam num bom lugar ou num lugar ruim. Não é a espiritualidade, não tem nenhuma energia negativa, não tem nenhuma macumba, não tem nada dessas palhaçadas, tá bom? Então, não vá por esse caminho, responsabilize-se pelas suas atitudes, porque o plano espiritual está em harmonia com você. A gente tem Sol e Lua representando equilíbrio energético de Yin e Yang, um anjo de luz e um anjo negro, Yin e Yang. Temos vários planetas na mesma órbita e eles não colidem, então há muita luminosidade, muita paz espiritual na sua vida, Aquário, e você tem que tomar atento, tomar responsabilidade de fato pelas suas escolhas e não colocar nas costas do outro ou da espiritualidade que não te protege, que está contra você. Tá? É mais fácil achar isso, mas não é o que está acontecendo. Você está protegido sim. Os amigos e a sociedade. Os amigos como um todo e a sociedade como um todo acham que você é uma pessoa próspera, equilibrada, e no mês de julho eles te verão exatamente dessa forma. Há muita água nessa carta. É água que fala de prosperidade, de continuidade, de abundância. É água verde, então é saúde, saúde no quesito material mesmo, e é assim que os teus amigos e a sociedade te veem. E o amarelo da roupa dela é isso, tá? Essa temperança fala de um bom tempero. Os amigos e a sociedade terão olhos para você de que você é uma pessoa próspera, equilibrada e que dá saltos assertivos na vida. É como se lá no louco você se jogasse para se transformar, sabendo no que está se jogando, sabendo que isso vai dar certo ou não vou me jogar nessa situação ou com esta pessoa, porque sei que não daria certo, tá? A força na casa do inconsciente. Então, independente de tudo que foi dito, do tarô, da Marisa, de tudo que está acontecendo, dentro de você, lá no fundo você sabe que as coisas vão ficar bem, porque, de novo, você tem uma cruz do tamanho que você pode carregar. E a carta da força fala isso. Esse leão branco, masculino, representando força yang. Força yin, representada pela mulher negra, representando a deusa. Então, há um equilíbrio energético entre Deus e a deusa, te dando força para sair de qualquer coisa que não esteja de acordo com o que você gostaria que estivesse. Isso é perfeito.
há um contrato que será no mês de julho colocado para você. Você vai assinar um contrato com alguém, ou a venda ou a aquisição de um bem material que precise de um contrato para resguardar as duas partes, porque envolve dinheiro, ou é um contrato de trabalho, é um contrato, tá? Isso será instalado na sua vida no mês de julho. Então agradeça, porque provavelmente é algo que vem para dar uma forcinha, para ser bom para você. E qual é o conselho do tarô para você? É um 4 de copas, fala de preocupações e intrigas. Então, só reforçando, quando a gente tem copas, a gente está falando de sentimentos. E entre amor absoluto e ódio absoluto, a gente tem um prisma de trocentos tipos de sentimentos. E quando a gente tem preocupações demais na nossa cabeça, muitas delas infundadas, e intrigas a respeito de nós, a gente tem que parar, respirar e pensar. Pensar de verdade, acreditar no que você está pensando. Eu sou melhor que isso. Saiu a carta da força ali dizendo que eu sou forte o suficiente. Como eu disse lá atrás, nos dons, talentos e criatividade, eu sou um Deus em ação. Eu sou uma deusa em ação e eu não tenho que me contentar com pouco, não. Então, ignora as intrigas, ignora a fofoquinha, ignora a cara feia dos outros, quem não gosta coma menos e vá em frente na sua vida. Preocupações demais são o sentimento do baço pâncreas. Baço pâncreas na medicina chinesa dá forma ao corpo. Ou você fica gordo demais, ou você fica magro demais. Você tem dores de estômago, tem refluxo, tem queimação, é ansioso. Então, pensa que o jeito com o qual você se posiciona na vida, não sou um coitado, sou um Deus, faz com que você seja um Deus ou um coitado. Nossa, isso veio gritante na minha cabeça. Então não ignore isso. Não ignore os conselhos que o plano divino está te dando neste mês de julho. E seja muito maior e muito melhor do que você tem sido até aqui. Tá bom? Nos vemos em agosto. É daqui a pouquinho. Espero que não tenha mais nenhum ciclone, nem mais nenhuma chuva de gafanhotos. E é por aí afora. Um beijo. Tchau.